Corinthians! Oi, Avelar, boa tarde. Um abraço para todo mundo aí que está com a gente nessa entrevista. Prazer falar com você de novo, mesmo que à distância. Queria te ouvir um pouquinho, né? A gente viu recentemente um vídeo que o Corinthians divulgou com uma história bacana tua de aproximação com o Corinthians, de relação não só profissional com o Corinthians. E agora, depois de tanto tempo, o torcedor vai matar a saudade, vocês vão matar a saudade também do jogo, da bola, enfim, e num clássico contra o Palmeiras. Eu queria ouvir como é para você enfrentar um dos, se não o principal rival, jogar um derby. Você que já fez gol no Allianz, já fez gol da vitória em clássico, enfim. Fala um pouquinho da tua relação também com esse clássico com o Palmeiras e como é participar dele como uma pessoa que tem uma relação de afinidade com o Corinthians. Um abraço, Avelar. Fala, Ortega, tudo bem? Bom, primeiramente, óbvio que é um momento bem delicado, igual eu falei em algumas outras entrevistas. É uma abstinência, né, desse futebol aí, no qual todo mundo ficou alguns meses sentindo essa falta. Acho que foi até interessante para a gente saber realmente o que o futebol representa nas nossas vidas, essa saudade, essa falta, essa coisa de não pode ir no estádio agora, mas você assistir dentro de casa, né? Não juntando muita gente agora, mas você tendo um entretenimento ali. Então a gente sabe que isso faz falta não só do nosso cotidiano, mas de todo mundo também que gosta de futebol. E voltar com um clássico, eu acho que é uma cereja do bolo, né? Eu digo assim que o cara que ama o futebol, ele vai voltar assim com o olho brilhando, porque é um clássico, ele deixa de lado todos os problemas, todas as questões burocráticas que qualquer um pode passar, seja financeiramente, seja politicamente, porque quando envolve futebol, envolve clássico, todo mundo esquece. O nosso não é diferente. Eu acho que quando você entra em campo num clássico, realmente a palavra diferente, ela tem que ser decifrada 100%, porque ela é diferente, tem um ânimo acima de tudo. Não vamos ter a torcida, infelizmente, porque isso, sem dúvidas nenhuma, era um dos nossos diferenciais, era a nossa 12ª força, com certeza. Seja para nós, seja para o time adversário, isso faz diferença. Mas a gente tem que entrar em campo nesse próximo jogo aí, que é amanhã no Clássico, fazer o nosso melhor, trazer essa alegria para a gente, que estava sentindo falta, e em especial para a nossa torcida também. Pergunta do Marcel Capretes, do Fox Sports. Obrigado, tudo bem, Avelar? Grande abraço a vocês. Estamos ao vivo agora no Fox Sports Rádio. Avelar, de que maneira chega o Corinthians, não só agora para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, depois contra o Oeste, o início do Campeonato Brasileiro, depois desses 4 meses de paralisação? Nesse período, o Corinthians passou por algumas situações, teve protesto na frente do Parque São Jorge, a questão econômica do clube a gente sabe também que hoje não é das melhores, e sem falar dessa parte técnica, o Corinthians perdeu alguns jogadores importantes, 2 que poderiam ser titulares, saíram nessa semana praticamente, o Ione Gonzalez e também o Pedro Henrique. Enfim, como é o panorama atual? A gente não tem acompanhado os treinos, como que está o grupo, como que está a relação com o técnico Thiago Nunes, como que é o Corinthians para amanhã e para a sequência? Avelar, grande abraço, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí, tá ao vivo aí na rádio. Bom, eu acho que esse momento aí que teve essa pausa serviu primeiramente de lição da vida, acho que segundo da questão do tempo que o futebol às vezes precisa para você analisar erros e acertos também, e no qual o nosso calendário no ano, digamos, normal, não teríamos, jogo atrás de jogo, você não consegue respirar, não consegue organizar o time da maneira que você quer, né? O próprio Thiago teve pouco tempo para mostrar realmente e tentar entrosar o time da maneira que ele veio, por questões táticas, né, que foi de novidades, adaptações, e acho que esse momento foi importantíssimo nas reuniões que tivemos online durante a pandemia, dos treinos online que tivemos, várias reuniões individuais que o Thiago fez também, para começar a sentir e entender um pouco mais de cada atleta, do que ele se sente melhor em campo. Então, eu acho que teve uma aproximação
com o distanciamento, obviamente, mas teve uma aproximação para ajustar os erros e também melhorar os acertos. Então, a gente vem acho bem motivado, acho bem mais confiante. Eu não tive presente, né, no início do campeonato por uma questão de lesão, mas analisei bastante de fora. Acho que isso também é interessante, um atleta conseguir ter uma visão de fora, porque é diferente dentro de campo. E aos poucos eu consegui também contribuir com alguma ajuda que analisava de fora. Então eu acho que o time está bem motivado, está totalmente confiante, e a gente tem certeza que amanhã a gente pode dar o nosso melhor e trazer um bom resultado. Roberto Lioi, da Rádio CBN. Obrigado, Russell. Um abraço, boa tarde, Avelar. Você até falou sobre a volta do clássico, né, cereja do bolo, mas o Corinthians não vive uma situação boa no Campeonato Paulista. Se a gente for analisar, o Corinthians depende do Guarani para se classificar, tem que vencer os 2 jogos, torcer para o Guarani também perder, enfim, é uma situação delicada. Qual seria o peso de uma eliminação já na primeira fase do Campeonato Paulista, na sua visão, Avelar? Bom, é óbvio que se tratando de um time que foi 3 vezes campeão seguido de uma competição e você sair na primeira fase, primeiramente não é justo com nós mesmos, não é justo com a nossa camisa. A gente tem plena consciência disso, de que a gente deixou a desejar, e a gente pode sim reverter. Digo que a gente pode reverter porque enquanto existe possibilidades e a probabilidade, a gente vai lutar até o final. Então eu acho que é difícil, pode ser, mas não é impossível, porque ainda matematicamente não foram descartadas todas as possibilidades. Então a gente vai dar o nosso melhor, obviamente que tem que torcer para o resultado, isso não é feio de se falar, né? Porém a gente tem que trazer todas as nossas forças, nossas armas para o nosso lado, para tentar conseguir classificar, e pode ter certeza, se o Corinthians classificar, ele vem para assustar muita gente. Rodrigo Vessone, do Meu Timão. Avelar, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber da sua adaptação à nova posição, à zaga. Vai ser seu primeiro jogo oficial como zagueiro, né? Você tinha participado ali da Florida Cup. Queria saber como que você tá, porque certamente tem muita coisa muito específica ali do zagueiro, aquele centroavante que vai tentar girar em cima de você usando o corpo, a linha de impedimento que comanda ali pelo meio da área, a bola cruzada, que muitas vezes o zagueiro tem que antecipar o centroavante. Eu queria saber esse tipo de detalhe que parece que foge um pouco de quem está assistindo o jogo, mas que para quem está lá no campo, eles são muito importantes. Eu queria saber quanto tempo você acha que você vai precisar de adaptação, quanto tempo você acha que vai precisar para estar no seu melhor como zagueiro. Bom, pelo jeito você já me colocou como titular aí, né, Rodrigo? Nem eu estou sabendo da escalação, você já me colocou como titular para o jogo de amanhã. Mas assim, em relação a essa adaptação, é óbvio, quando se trata de adaptação, precisa de tempo, isso é inevitável. Só craques, eu acho que conseguem, da noite para o dia, conseguir demonstrar o maior potencial. Mas assim, eu me sinto seguro, porque tenho companheiros ao lado que vai me ajudar quando precisar, com certeza. Tenho uma comissão no qual sempre me passa dados, números, vídeos, no qual eu posso melhorar, né? Consigo ver meus erros nos treinamentos. Eu acho super importante a gente poder também ter o erro no treinamento, porque é ali que a gente corrige, no jogo não dá para a gente errar. Então, eu óbvio que não consigo te dizer de tempo. Eu acho que cada jogo ele te permite uma possibilidade. Se for puxar os dados, na Florida Cup eu tive 100% de acertos no passe, algo que eu não imaginaria. Talvez, assim, circunstâncias do jogo te permite ter uma performance melhor. Circunstâncias do jogo permite que você não tenha. Tudo depende de como o time está encaixado no campo, de como um adversário te exige, né, um algo a mais, uma qualidade a mais, uma velocidade a mais. Então, assim, é difícil falar em tempos, porque no futebol não se existe tempo. O tempo é para ontem, no nosso calendário. E futebol, você tem todo jogo provar que você está bem. Não pode falar, daqui 10 jogos eu vou estar pronto e esperar 10 jogos. Isso aí não existe. Então, acho que se eu tiver a possibilidade de disputar essa clássica amanhã, pode ter certeza que eu vou dar meu melhor. Vitor Lopes, do Esporte Interativo. Oi, Russell, boa tarde para você, boa tarde também para o Danilo, legal falar com você, Danilo.
Há alguns dias a gente conversou com o Cássio, né, e ele disse que os times de São Paulo, pelo fato de terem voltado juntos, eles estariam ali no mesmo nível técnico, físico, enfim. Você também entende que nesse começo os jogos estarão todos nivelados, né? Ou seja, não existe, de repente, um favorito para o jogo de amanhã. E o fato dos times cariocas, por exemplo, terem voltado antes, levam uma vantagem, pelo menos no início do Campeonato Brasileiro? Obrigado, Danilo. Bom, vou começar pelo final. Eu acho que sim, que times que começam o campeonato antes, ele tende a ter uma performance mais leve, mais solta, porque se trata de ritmo de jogo. E quando um time tem mais ritmo de jogo que o outro, é óbvio que as coisas acontecem mais, porque ele teve jogos antes para poder errar e corrigir. Nós ainda não tivemos. Então, é óbvio que isso dá um diferencial. Porém, não pode servir de desculpa, porque quando entra em campo, tudo acontece. Exemplo disso é quando se começa o Campeonato Paulista e os times do interior que estão um pouco mais treinados, às vezes tira uma vantagem de um time da capital, por exemplo, que não está tão treinado porque vem de férias. Só que você chega dentro do campo, você tem que mostrar e não tem outra conversa. Então acredito que daqui para frente vai ser assim. Vão ter talvez desculpinhas de que time que já estão disputando o campeonato há algum tempo tenha vantagem? Sim. Mas isso não pode servir de motivo para você desanimar ou entregar ou fazer corpo mole. Pelo contrário, tem que tirar de motivação e fazer melhor. E se trata, até esqueci da outra pergunta. Pode repetir a primeira pergunta, por favor, Vitor. Só com relação ao nivelamento do campeonato nesse início, né, pelo fato dos times paulistas terem voltado no mesmo ritmo. Verdade, desculpa, me empolguei. Cara, eu acho que assim, se a gente for olhar os primeiros jogos, acho que foi da Alemanha, né, que foi o primeiro campeonato que começou, você via um ritmo mais devagar, uma cautela maior, uma coisa mais lenta. Não sei se por falta de não ter torcida parece que o clima não ajuda, não embala. Então, assim, eu confesso que eu estou um pouco curioso, porque acho que nunca na história do futebol teve 4 meses de paralisação e você volta a jogar um clássico. Então, eu acho que é muita novidade, né? Então, até para nós, como a gente vai se comportar, porque você tem que ter um equilíbrio. Não adianta querer dar tudo no começo e depois faltar gasolina para o final. Então, você tem que encontrar um equilíbrio, seja físico e seja mental, né, no jogo como esse, por N circunstâncias, e também conseguir fazer resultado. Então, eu acho que vai ser uma novidade até para nós em termos de ritmo, em termos de velocidade de jogo, tudo. É óbvio que a gente vai dar o nosso melhor, mas tudo depende de como o jogo vai indicar. Thiago Kanzler, TV Bandeirantes. Valeu, Russo. Um grande abraço para você, para o Avelar também. Avelar, para a gente esquentar um pouquinho mais essa história do Clássico, eu queria que você pudesse se recordar do jogo entre Corinthians e Palmeiras de 2019, que você teve a oportunidade de fazer o gol da vitória. Qual a lembrança que você traz desse jogo? O que você pode trazer de motivação também para a partida desta quarta-feira? Bom, acho que a motivação que eu posso trazer é que seja exatamente igual que foi o ano passado. Não necessariamente com o meu gol, mas sim com a vitória. Eu acho que já está de bom tamanho, porque só quem jogou clássico e ganhou clássico sabe o gostinho que é sensacional. E quem faz gol ainda em clássico é mais ainda. Então, para mim, com certeza, foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Jamais vou esquecer, pela proporção que tomou, pelo momento em que eu passava particularmente, em que o clube passava, e aquilo foi o divisor de águas de muitas coisas, tanto que conseguimos buscar o título, conseguir um respeito maior, conseguir demonstrar uma qualidade maior. Então, um clássico ele pode sim mudar a trajetória da carreira de um atleta. Marcelo Braga, Globoesporte.com. Danilo, boa tarde, tudo bem? Você falou numa resposta anterior que você está bastante animado, bastante confiante, né? Confia nos companheiros, na comissão técnica. Queria que você falasse como você viu a sua avaliação como zagueiro nos treinos, se você, nesse período pequeno, né, por conta da lesão, da pandemia, se nesse período pequeno você acha que você conseguiu ir evoluindo a cada treino, e também queria saber se você acha que o fato do Palmeiras não ter o Dudu e ter o Rony suspenso nesse momento é positivo para o Corinthians. Bom, óbvio que assim, uma partida oficial como zagueiro eu ainda não fiz. O máximo que eu joguei foi um tempo, 45 minutos na época do Torino, e
na Florida Cup também. Então, parece que é próximo, né, ser lateral de zagueiro por questões de posicionamento, mas ele exige uma atenção redobrada. Movimento de corpo, tudo. Então eu tenho buscado todo dia, todo treinamento, perguntar, entender, pesquisar, às vezes errar proposital para enxergar o que o erro pode provocar, né, para não, obviamente, não fazer em campo, num jogo oficial. Então, assim, tô cada dia tentando buscar melhorar. É óbvio que chegar ao melhor, ao 100%, isso exige jogos, exige ritmo, exige entrosamentos. Então, assim, não tem como só ponderar questões de treinamento que eu estou 100%, 200% pronto. Fisicamente, mentalmente, confiante, sim, mas é que nem eu falei, o jogo ele te permite muitas coisas. Às vezes você acaba fazendo um jogo mais cauteloso, às vezes um jogo mais arriscado e assim por diante. Então, eu acho que o principal é você saber encarar o clássico da forma que ele é. E a partir daí as coisas vão aparecendo. Thiago Salazar, Gazeta Esportiva. Só rapidinho, faltou ele falar sobre o Rony no Palmeiras, né? A falta do Dudu. Verdade. Bom, bem lembrado. Cara, não se importa de dizer que nada. É óbvio que a gente sabe da qualidade dos dois jogadores, da história que o Dudu teve com o Palmeiras, da ascensão que o Rony teve com o Atlético, no qual ele chegou no Palmeiras, e a gente sabe que são jogadores de qualidade e de causar perigo. Porém, quem joga no Corinthians tem que estar preparado para enfrentar qualquer pessoa que pode desequilibrar. Não podemos se apegar a um atleta ou outro e achar que vai ser fácil, só porque sair os dois vai ser fácil. Pelo contrário, acho que tem um elenco muito bom, o Palmeiras, sempre está brigando no topo da tabela, e a gente tem que saber respeitar e encarar esse jogo de igual para igual, mas primeiramente confiando no nosso trabalho e depois a gente olha o adversário. Agora sim, Thiago, por favor. Perfeito, abri agora aqui. Boa tarde, Avelar, agora de verdade. Vamos lá. Eu queria primeiro saber o seguinte, como que a gente te cita aqui no texto? Zagueiro, lateral, polivalente, como é que a gente cita? E saber de você, agora falando sobre o time, assim, no geral. Você sente que o Corinthians, fisicamente pelo menos, está pronto no ritmo de jogo, está pronto para dar o seu melhor? Claro que com o tempo vai evoluindo, mas o quão pronto o Corinthians está diante dessa pausa de 4 meses aí, Abelar? Obrigado. Bom, essa é uma dúvida até que eu às vezes pergunto, mas óbvio que agora estou atuando mais na zaga, mas se precisar fazer uma situação na lateral esquerda, vou estar disposto também, vou estar pronto também. Então, assim, em base do que o treinador pedir, do que eu estiver ao alcance, né, de fazer, pode ter certeza que vou dar o meu melhor para fazer. Em relação ao Corinthians estar pronto, eu acho que nem você citou, é óbvio que precisa de jogos, tudo. Repito, é uma novidade, né, muito tempo parado para se voltar a ter uma partida oficial. Então isso vai exigir um pouquinho de cautela, mas se você tem um clássico amanhã, você não tem como dizer que não está pronto. Então acho que o principal é estar pronto mentalmente, porque é um jogo que exige muito da mentalidade de cada um, do psicológico de cada um. Acho que você tiver isso alinhado 100%, pode ter certeza que a parte física, a parte tática, a parte técnica, ela vai conseguir vir da melhor maneira. Então, todo mundo estando preparado, bem focado, saber do peso e da importância que é um clássico, a gente vai conseguir ter uma boa performance. Alexandre Guarilha, Lance. Boa tarde, Danilo. Tudo bom? Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Então, numa entrevista recente para a Corinthians TV, você comentou um pouco dessa sua mudança de posição, né? Que vem lá desde a Itália e tal. E que você falou, acho que chegou a hora certa. E que queria fazer por merecer. Haveria melhor hora para fazer por merecer do que uma chance nesse clássico? Às vezes o destino prepara a gente para as coisas que a gente não sabe nem explicar. Por isso que eu falo, no futebol, se você não está preparado, às vezes a oportunidade passa na sua frente e você perde. Então,
eu acredito que tudo na vida tem um porquê, né? Então, se eu tivesse a oportunidade de voltar a jogar depois de uma lesão, depois dessa pandemia louca que fez muita gente não entender nada da vida, poder jogar nesse clássico, acho que vai ser um presente que o destino vai me dar, talvez por mérito, talvez por destino, talvez por respeito, não sei. Mas eu acho que não só eu, mas como todos os atletas que se tiverem a possibilidade de estar no clássico amanhã, pode ter certeza que algum merecimento tem que fazer por merecer e corresponder dentro de campo. Novamente, o Rodrigo Vessone, meu timão. Avelar, eu queria saber do estádio vazio. Como que você espera isso? O tamanho do impacto disso? O Corinthians tem 35 clássicos na arena, perdeu só 4 de 35, sempre quase 40 mil pessoas de média em clássicos, fez 52 gols, tomou só 26 nos clássicos, enfim, o dobro de gols marcados, sempre ao lado do torcedor, o ambiente sempre foi muito forte nos clássicos. Eu queria saber como que você espera um jogo sem público, um clássico sem público, o quanto isso afeta a concentração, o que tem que trabalhar a cabeça para fazer um jogo normal, sabendo que não tem nada normal em volta, por favor. Olha, é óbvio que, repito, se tratando da nossa torcida, da nossa força, do nosso estádio, isso a gente tem, óbvio que a gente tem noção do que isso representa, né? Jogar com o estádio vazio é ruim. Ele não te dá o mesmo ânimo que dá quando a torcida está ali nos empurrando, acelerando, atrapalhando o adversário, colocando a pressão em cima do adversário. Só que, infelizmente, não tem o que fazer. As regras são essas e a gente também não pode chegar dentro de campo só porque não tem torcida, não fazer por merecer. Pelo contrário, a gente sabe que está todo mundo assistindo, as energias são as melhores possíveis, é a nossa responsabilidade, é a nossa cara que está ali, então a gente tem que fazer o nosso melhor, porque independente se o estádio vai estar vazio ou lotado, é o nosso nome que está em jogo, é a camisa do Corinthians que está em jogo, então a gente tem que entender isso, respeitar isso e fazer o melhor para que todas as medidas possíveis, todo mundo comemore feliz aí a vitória do Corinthians. Flávio Ortega, ESPN Brasil. Obrigado, Russell. Danilo, vocês receberam aí um mês, né, dos 3 que tinham acumulado de novo em atraso, mas essa parte financeira é bem delicada, porque, é claro, né, o clube também sofre bastante sem receita, enfim, existe aí o outro lado dessa moeda. Mas vocês tiveram aí 2 janelas de tempo, pequenas, mas tiveram, né, com um acúmulo de 3 meses sem receber. E em nenhum momento se leu ou se ouviu alguma coisa sobre algum jogador do atual elenco entrar na justiça para pedir aí a rescisão, aproveitando essa brecha jurídica da lei trabalhista. Diferente do que está acontecendo em alguns outros clubes, onde alguns jogadores estão tentando isso. Por que no Corinthians não aconteceu isso, na sua opinião, Danilo? Acho que quem é o louco que seria para fazer isso com um clube de tamanho que é o Corinthians? Acho que se todo atleta analisasse a trajetória que cada um teve para poder estar num clube como esse, jamais, em hipótese alguma, teria capacidade de fazer isso com um clube. É óbvio que a gente entende a situação, quem é empresário sabe, eu sou empresário sabe, eu tenho empregados, tenho contas a pagar, então a gente sabe o quão difícil é você ter uma gestão em meio de uma pandemia no qual não tem recursos que entram. E a gente entendeu. Graças a Deus a gente tem uma situação financeira muito boa que o futebol nos proporciona, diferentemente de muitas pessoas que vimos aí perdendo emprego, empresas fechando, então a gente tem que agradecer por ainda ter um trabalho, agradecer por estar representando uma massa gigantesca e seria, acho que triste se algum atleta fizesse isso, óbvio que cada um tem seu pensamento e tem as suas responsabilidades, mas ao meu ver, eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa com o clube. A gente conversou internamente com o clube, a gente sabe da situação, sabe da condição. A gente tem um pensamento só agora, que é voltar a jogar, que está todo mundo morrendo de vontade de jogar, um clássico melhor ainda para reverter toda a situação. Então, quando a bola rola em campo, pode ter certeza que
todos os problemas, que nem eu falei antes, todos os problemas ficam para trás e a gente só quer se divertir e dar alegria para a torcida. Marcelo Braga, Globoesporte.com. Danilo, uma questão bem rápida. A gente viu ontem que o Corinthians divulgou a nova numeração, alguns jogadores mudaram, né? O Ramiro agora pegou a 8 definitivamente. A 3 está em aberto e você manteve a 35. Você tem alguma relação com a 35? Quer manter ou de repente pode pegar essa 3? Não. Sim, fui feliz com a 35. É um número que, sim, não tem uma representação significativa tão grande, mas não gosto de ficar mudando muito de número, quando eu estou num clube, obviamente, mas estou feliz, estou tranquilo com ela, acho que muitas pessoas podem ter a referência, 35, Danilo Avelar, etc. Então, acho que vai de lá a numeração, o importante é vestir o uniforme e estar presente em campo. Obrigado pela presença de todos e a todos que acompanharam pela Corinthians TV Play. Até a próxima.